Fala galera, então no vídeo de hoje falaremos de jabuticaba e umas coisinhas mais. Essa jabuticaba tem uma questão muito interessante que aconteceu nela esse ano, que eu quero que vocês saibam. Então já deixa o like e vem comigo. Bem, então como eu falei, no vídeo de hoje falaremos de jabuticaba. E se você não é membro desse canal, está perdendo muito, porque agora a área de membros não é mais uma área de membros simplesmente, não são mais vídeos aleatórios. É um sistema de ensino que eu chamo de Academia Bonsai Online. Então você tem que estar lá. Estamos tendo vídeos toda semana com muita profundidade para vocês. Mas então eu queria falar para vocês, começar esse vídeo falando dessa jabuticaba aqui. Eu tô dando um carinho nela e já podei alguma coisa e vou aramar hoje. Mas não é bem sobre isso que eu quero falar com vocês. Uma questão interessante que aconteceu esse ano, eu não sei se isso é comum em bonsai jabuticaba, vocês me dizem, deixa aqui nos comentários. É que essa jabuticaba, ela dava fruto no tronco, né? Como tá dando aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Chega mais. Então, pessoal, como eu tô falando para vocês, essa jabuticaba, ela sempre deu umas frutinhas aqui no tronco. Como vocês estão vendo, ó, né? Continua dando, tá cheio de flor aqui na base do tronco. Aqui por cima também, olha só. Ainda vai aparecer muita jabuticaba por aqui. Deixa eu dar uma giradinha aqui para vocês verem. Ó, ali também. Aqui atrás tem uma grandona aqui, ó. Tá amadurecendo. Muitas florzinhas abrindo aqui também. Ali embaixo, ó, também tem frutinhas aparecendo. Mas o que eu queria falar para vocês é um outro detalhe, porque esse ano ela começou a dar jabuticaba nos galhos também, olha ali. Né? Você tá vendo que tem florzinhas ali, ó. Né? Aqui, ó, esse galho também, ó, aqui o palitinho. Agora falaram que eu preciso usar palitinho para mostrar as coisas, eu vou usar, galera, ó. Tem a florzinha aqui, uma florzinha aqui, né? Aqui nesse galho, como eu falei, tem a frutinha, que também tem ali a florzinha ali, ó. Deixa eu focar para vocês. Florzinha ali, ó, né? Então eu estou encarando isso como um estágio de amadurecimento da planta, né? Que ela parou de dar frutos e flores só no tronco e agora começou a dar nos galhos também, que é o que a gente vê em jabuticabas, né, plantadas no chão. E o que é que vocês acham? Será que realmente é um amadurecimento da planta? Vocês já viram bonsais assim? Deixa aqui nos comentários, porque sinceramente eu gostaria de saber, porque eu não tenho muitos bonsais de jabuticaba. Esse é o que eu dedico mais tempo, a jabuticaba híbrida, tá? Que uma vez eu estava viajando para Dona Eusébia, aí parei na estrada assim, gostei dela, peguei, tô trabalhando ela desde então. Então eu queria saber a opinião de vocês. Bem, mas o que eu quero conversar com vocês hoje, né, tirando as frutinhas, é mais sobre estrutura de planta, tá? Por exemplo, essa jabuticaba aqui, vocês podem ver que ela tem uma estrutura bem diferente. E eu sinto, né, muitas pessoas que estão aqui no canal comigo, acompanham o canal ali fielmente, me perguntam assim: Wagner, eu tenho muita dificuldade de fazer algo diferente, né? Eu começo a fazer um bonsai e quando eu vejo, eu já estou fazendo o mesmo moyogue de sempre. E quando eu olho as minhas plantas, elas são todas iguais. Tá? A primeira coisa que eu queria deixar vocês tranquilos é que isso é muito natural. Tá? Por quê? A gente tem que replicar com base no acervo mental que a gente tem. E se a gente aprendeu a fazer de uma certa forma, aquele caminho ele vai estar na minha mente. Então a mente ela vai seguir sempre, né, aquele trajeto que ela está acostumada a fazer para construir um bonsai, que ela aprendeu para construir aquele bonsai. Por exemplo, no caso dessa jabuticaba aqui, né, todo mundo tiraria esse galho daqui, certo? Porque aí a gente traria, deixa eu suspender um pouquinho aqui, gente, a câmera que vai mostrar melhor a planta, pronto. Porque dessa forma, né, eu seguiria o que a minha mente, ela sabe fazer, já sabe fazer, tá? Então, como vocês estão vendo, eu deixei esse galho aqui e compus ele para gerar uma área da planta toda, tá? Se ficou bonito, se não ficou bonito, aí eu tenho que gostar. Eu acho que ficou muito legal. Mas como é que a gente faz isso? A primeira coisa, gente, de verdade, a gente vai ter que começar a ousar. Se eu não quebrar esse modus operandi da minha mente, né, de fazer o tronco sinuoso e botar os galinhos na curva, se eu não tentar algo diferente,
eu vou sempre repetir aquele padrão. Então a primeira coisa que eu preciso criar na minha mente é a capacidade de testar, de falar assim, bem, esse galho aqui, normalmente eu tiraria. Dessa vez, eu deixarei ele para ver o que acontece, para ver se eu consigo, de alguma forma, usar ele no meu projeto, né? Equilibrar ele com o resto da planta, para ver como é que fica. E não necessariamente vai ficar bonito, pode ficar horroroso e eu vou ter que tirar depois. E isso aconteceu comigo diversas vezes, quando eu estava tentando fazer coisas diferentes. Mas, pelo menos, eu tenho uma chance de fazer algo fora daquela minha trilha mental que eu estou acostumado e que eu aprendi daquela forma, tá? E o caminho é o mesmo para todo mundo. A verdade, gente, é que a forma que a gente aprende bonsai, esse bonsai de patamar, ele deixa a nossa mente pensando muito bidimensional. Eu já sei que eu tenho que criar patamares, já sei a posição dos patamares, de acordo com as curvas da planta, e é muito fácil para minha mente organizar a planta daquela forma. Agora, para quebrar isso, necessariamente eu preciso, olha que redundância, quebrar isso. Se eu botar o galho na mesma posição, né, estruturar o galho em patamar, eu vou sempre chegar no mesmo resultado. Então, eu preciso botar galhos em posições diferentes e mais do que isso. Se eu quero fazer um bonsai mais natural, eu preciso arranjar o galho não em patamar, mas também de forma diferente, né? Galhos indo em direções diferentes, tentando simular mais ou menos o que eu vejo na natureza. Uma coisa muito importante que agora eu quero passar para vocês pensarem comigo é o seguinte, né? Eu falei que a mente ela vai fazer a coisa com base em referências prévias. O que eu quero dizer com isso? A mente ela vai tentar repetir o que ela já sabe, o que ela já viu. O que vocês acham que eu preciso para quebrar isso? Uma das coisas mais importantes para quebrar isso. Pensa aí comigo. Tela preta, 1 segundo para pensar. Bem, se você falou, preciso criar novas referências, é exatamente isso. Eu preciso criar novas referências. Se eu só tiver referência de bonsai de patamar, sendo bonsai que eu aprendi, ou os bonsais que eu vejo, eu sempre vou repetir aquele padrão. Agora, se eu criar uma referência com bonsais mais naturais, com galhos em posições inusitadas, né, arranjos de galho em posições inusitadas, eu vou começar a ter um arquivo mental, um acervo de estilização que me possibilite organizar a planta de outra forma, tá? Então como é que eu faço isso, Wagner? Isso é muito difícil? Não é difícil. É só você procurar, por exemplo, plantas do Sudeste Asiático e começar a prestar atenção no arranjo de galhos, né? Uma outra dificuldade do iniciante é que ele olha a planta, mas ele não vê a planta. Ele só vê a copa, né? E ele não sabe onde é que está a posição de galho, como é que foi o arranjo de galho. Então o que a gente vai precisar é realmente um olhar que penetre ali aquela área da copa e comece a prestar atenção nos galhos da planta, no tronco da planta, como é que eles vão se distribuindo pela copa da planta. E isso não é uma tarefa muito fácil de começo, então vocês vão ter que treinar bastante, beleza? Por exemplo, né, essa jabuticaba aqui mesmo. Wagner, como é que você resolveu fazer um galho descendo aqui ao invés de fazer no patamar? Porque eu já vi muita planta assim, lá no Vietnã. O galho desce, o galho sobe. Então eu falei, não, peraí, será que o galho descendo aqui não vai ficar melhor? Deixa eu descer ele e ver como é que fica. Aí você olha, bem, ficou bonito? Não ficou bonito? No começo não vai ficar bonito, vai ficar muito feio. Mas não ficou bonito? Então eu arranjo de outra forma, faço de outra forma até que fique bonito. Beleza? Bem, então deixa eu mostrar essa plantinha eu vou deixar aqui, que eu preciso mexer nela ainda, né? Mas eu quero pegar uma outra plantinha ali pra gente amadurecer um pouquinho o assunto. Então espera aí que eu vou trocar a planta. Segura! Então, por exemplo, né, essa outra plantinha aqui. Deixa eu virar agora pra mim. Pra cá. Um pouquinho mais distante aqui, pra gente conseguir ver a planta. Beleza. Beleza? Então temos aqui essa plantinha, né? Uma plantinha bem bacana, pequenininha. Agora, se eu fosse seguir o que preconizam, deixa eu botar aqui, vai ficar mais fácil de explicar agora. Se eu fosse seguir o que preconizam nessa plantinha, né, eu teria um galho aqui nessa curva, para cá. Esse galho aqui não cobriria esse espaço todo. Vocês verem por aqui, ó, esse galho que vem até aqui, esse é um galho só saindo daqui de cima, tá? Isso vai dar para ver aí, ó. Deixa eu pegar aqui o palitinho. Ó, esse galho ele sai daqui de cima, ó,
aqui, ele vai descendo aqui até formar toda essa parte aqui da planta, né? Como é que eu sabia que isso ia ficar bonito? Não sabia. Não sabia, tá? Deixa eu dar uma giradinha para vocês verem. A planta é bem especial. Deixa eu soltar a câmera, né, que eu acho que vai dar para mostrar mais para vocês, né? Eu gosto muito dessa planta, acho muito bacana. Bem, vem cá. Então aqui, como eu tô falando, ó, eu tenho esse galho daqui e ele desce fazendo muito movimento. Olha lá. Muito movimento. E compondo toda essa parte da copa aqui até a ponta, tá? Não que eu não tenha uma estrutura de galhos parecida com o que a gente aprende, né? Ah lá, eu tenho um galinho para aquele lado de lá. Deixa eu tentar mostrar aqui com o palitinho de novo. Eu tenho um galinho aqui, ó, indo para cá, né? Não vai focar muito bem lá por causa das folhas, gente, mas tá aqui, ó, tá vendo? Então tem um galinho aqui em cima também indo para cá. E tenho daqui para cima um arranjo até parecido, né, nessa parte aqui do ápice com o que a gente vê. Mas esse galho aqui, né, ele fez toda a diferença para a planta. Então, às vezes, um galho só, arranjado de forma diferente, ele muda toda a nossa percepção do bonsai, né? O bonsaísta, eu costumo dizer que ele é um ilusionista, né? Ele te direciona o olhar para onde ele quer que você note, distrai o seu olhar para defeitos da planta, tudo isso arranjando a planta, os galhos principalmente, de uma forma, posicionando os galhos no tronco de uma forma específica, tá? Eu quero que vocês tenham em mente, a partir de agora, vocês que assistem o canal Bonsai Online e que querem sair da mesmice, né, querem sair do monogzinho com patamar. Quando vocês estiverem estruturando a planta e pegar o material de vocês, antes de vocês começarem a selecionar galho, vocês vão falar assim, ó, peraí, vamos resetar. Deixa eu ver o que aqui que eu poderia usar para fazer um diferencial. Qual galho dessa planta que normalmente eu tiraria, que o meu professor lá de bonsai me ensinou a tirar, que eu vou deixar para dar um visual diferente. Porque muitas vezes a gente vê em bonsai asiático que tem um galho ali que ele foge muito do padrão. O que vocês têm que manter é que a base de posicionamento é a que você aprendeu. Né? Os galhos normalmente ficam melhores na curva, realmente ficam melhores na curva. Mas a maioria dos bonsais de alto nível, eles têm isso, mas também tem alguma coisa que diferencie dessa história aí. E é exatamente aí que está o toque, né? O toque do artista. Quando você olha a planta, você vê, bem, eu entendo essa planta, mas tem algo ali especial. Tem algo ali que eu não faria. Né? Tem algo ali que está fugindo do padrão. Tem algo ali que torna essa planta única. Vocês entendem? Então esse aqui é o salto que quem quer fazer um bonsai e realmente se expressar através dele precisa dar. Enquanto você estiver seguindo as regras, você não está fazendo arte, você está fazendo cópia, forma de bolo e bonsai padrão. Tá? Isso é muito óbvio, gente, né? A gente tem que entender isso. Quando você começar a fazer algo que fuja do padrão, quebrando as regras de certa forma, de maneira harmônica, bonita, e criando uma identidade para aquele bonsai, aí a arte começa. Esse vídeo é muito importante, né? Eu quero que vocês guardem no coração de vocês, assistam várias vezes, pensem sobre o que eu estou falando, deixem aqui nos comentários o que vocês acham do que eu falei. E claro, vão ter milhares de pessoas falando, Wagner, eu não consigo, Wagner, eu acho que tá errado, eu quero fazer os patamares no lugar certo. E tá tudo bem, tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo nessa história do bonsai. Tem um cara que quer fazer bonsai de patamar, ele vai fazer, vai ficar lindo, todo mundo vai gostar e tá tudo bem com isso, não tem nada de errado. Não existe errado e certo em arte, né? Existe beleza, existe harmonia, existe expressão de um espírito ali. Beleza? Bem, gente, então o vídeo de hoje foi bem diferente, né, do que eu faço normalmente, mas eu queria me expressar sobre esse assunto com vocês, ajudar as pessoas que estão querendo realmente sair da caixinha, e eu acho que esse vídeo pode ser um ponto de partida interessante. Beleza? Gente,
muito obrigado por estarem aqui comigo. Não deixe de dar uma conferida lá na Loja Bonsai Online, lojabonsaionline.com.br. Lá tem muito material para vocês adquirirem, que vocês estão precisando. E claro, não deixe de dar uma conferida na área de membros do canal, a nossa Academia Bonsai Online, porque como eu falei, agora a gente tem lá realmente um sistema de ensino e não só vídeos para você assistir. Beleza? Então tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.